Então, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Linhas e Bytes. Hoje vamos abordar a temática das competências digitais e a sua importância na valorização do capital humano. Nos últimos anos, as competências digitais deixaram de ser uma tendência para se tornarem uma necessidade estrutural. A digitalização atravessa todos os setores da indústria, desde os serviços, à administração pública, ao empreendedorismo, e exige uma atualização contínua de conhecimentos e competências. Em Portugal, este desafio é particularmente relevante. Dados da Eurostat indicam que cerca de 56% dos portugueses possuem competências digitais básicas, um valor próximo da média europeia, mas ainda assim distante da meta dos 80% que está definida para a União Europeia para 2030. Ao mesmo tempo, apenas cerca de 4,5% da força de trabalho trabalha como especialista em TIC, o que revela uma escassez de perfis digitais avançados no mercado. Nos últimos anos, tem havido um esforço significativo para responder a esta lacuna. Iniciativas como o Programa Nacional InCode 2030, os investimentos do próprio PRR, a expansão de programas de requalificação digital, mostram que a capacitação tecnológica se tornou uma prioridade estratégica para o país. Paralelamente, a aprendizagem à distância consolidou-se como um modelo estruturante. A discussão já não se centra se o online funciona ou não, mas sim se garante como qualidade pedagógica, como uma experiência de aprendizagem e com modelos flexíveis que permitam aprender ao longo da vida. Neste episódio vamos discutir três questões centrais. Que competências digitais são hoje críticas em Portugal? Que modelos de formação fazem mais sentido num contexto de mudança acelerada, e como diferentes entidades podem colaborar para reforçar a qualificação digital do mesmo país. Para isso, acho que não poderíamos estar aqui em melhor companhia e agradeço mais uma vez os convidados e terem aceito o convite de se deslocarem ao norte e, nomeadamente, a Famalicão para conversarmos um bocadinho sobre isto. E temos aqui connosco o Gabriel Augusto, especialista em marketing, estratégia, design thinking e gestão da inovação, com mais de 20 anos de experiência no setor da formação. Atualmente é o CEO da subholding de formação do Grupo Rumos, liderando empresas como a Flag, a Galileu e a Rumos, que no fundo são referências no desenvolvimento de competências em Portugal. Para além deste papel executivo, é também formador, consultor, orador, focado na aplicação prática de frameworks e tecnologias que possam potenciar a criatividade, a produtividade e a inovação. Apaixonado por inteligência artificial, acho que vamos falar uma outra vez sobre isso aqui, não é? E acompanha de perto a evolução do setor e a sua aplicação no dia a dia de profissionais e empresas, sempre com um olhar estratégico e orientado para resultados. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Uh, à minha frente também tenho o Pedro Cabral, que é gestor e especialista em aprendizagem digital da Unidade de Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que lidera desde 2019 o desenvolvimento estratégico da plataforma Now, que também tem 2 ou 3 cursos em e-learning, não é? Alguma coisa assim do género. coisa pouca. Com mais de 15 anos de experiência no ensino superior e no e-learning, é também professor auxiliar da Universidade Aberta, atuando em domínios como a pedagogia online, a inovação educativa, metodologias de ensino à distância, e é ainda doutorado em e-learning e ensino à distância e tem um percurso académico e profissional que tem sido centrado na interseção, no fundo, entre a tecnologia, a pedagogia e políticas públicas, com foco na criação e experiência de aprendizagem acessíveis, escaláveis e baseadas em evidências. Um, eu, como vosso host, digamos assim, sou o Paulo Mendes, que colabora na academia do CITEV, e que está aqui, no fundo, para beber muito daquilo que possa ser a vossa experiência e a vosso conhecimento em relação a estas mesmas áreas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e gostava mesmo de começarmos aqui a centrarmos um bocadinho nas competências digitais em Portugal, não é?
sorteamos de forma aleatória e o Gabriel ficou com o ónus de responder à primeira pergunta, que no fundo é o quê? Eh, Quando estamos a falar sobre competências digitais, não é? Hoje em dia, o que é que no fundo estamos realmente a falar? São competências técnicas ou no fundo são competências transversais associadas ao digital? O que é que eu quero dizer com isto? Eh, Nós quando falamos que agora temos dificuldade em Portugal nas áreas das competências digitais, temos dificuldade que as pessoas saibam trabalhar num determinado software específico ou que tenham um determinado tipo de pensamento e de forma estruturante da forma como trabalham ou como até procuram a aprendizagem. Eu acho que é um misto, um bocadinho das duas vertentes, porque obviamente que continua a ser necessário algum foco na tecnologia e no software em termos de utilização, mas acima de tudo, acho que o foco principal hoje em dia está na transferência dessa utilização de software e tecnologia para o contexto real de trabalho. Portanto, não basta saber mais sobre uma ferramenta, mas acima Uhum, de tudo, conseguir fazer melhor, dar melhores respostas e por aí fora. O que acontece com o avanço da tecnologia a minha grande preocupação pessoal é a dependência que nós às vezes criamos, e falamos de uhum, inteligência artificial, principalmente se cá até nas gerações mais novas, que estão a utilizá-las já no dia a dia, sem passar por um processo de pensamento crítico, de ter alguma opinião pessoal sobre os outputs que nós muitas vezes conseguimos. E por isso eu acho que podemos até pensar em termos de competências de três áreas que são particularmente fundamentais. Fala-se cada vez mais e hoje em dia com um foco muito grande na inteligência artificial, mas a dificuldade de chegar à literacia de inteligência artificial quando não há literacia base digital, que uhum, continua a existir uma lacuna grande no nosso país a esse nível, obviamente que é muito mais difícil. Nós primeiro temos que perceber digital, para depois chegarmos à particularidade digital a nível da inteligência artificial. E depois temos que perceber que do que nós fazemos com a inteligência artificial tem a ver com dados. Portanto, uhum, a questão da literacia de dados é igualmente fundamental. As pessoas perceberem como é que se tomam decisões mais fundamentadas e deixar um bocadinho de lado os achismos uhum, e as opiniões pessoais. Obviamente que sim. Depois não basta saber usar tecnologia. Nós temos que pensar na segurança, no compliance, no governance da tecnologia, nesses três níveis, porque usar bem a tecnologia é importante, mas também temos que usá-la de forma segura, de forma ética e de forma responsável acima de tudo. Portanto, acho que, diria eu, é um misto das duas coisas. É uma das grandes alterações que é sair do foco quase exclusivo da ferramenta uhum, para algo um bocadinho mais transversal e depois a isto juntam-se N competências comportamentais e soft skills e human skills, como nós uhum. quisermos chamar hoje em dia, que são fundamentais a esse nível, na minha opinião, mas vou deixar o Pedro com um complemento também. Muito bem. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, como é óbvio. Acho que aqui houve um ponto que o Gabriel nos trouxe, que é a questão de algumas competências mais básicas Uhum, antes do próprio digital. Uma delas, que para mim, que ele mencionou muito bem, é a questão do pensamento crítico, não é? uhum, Nós, quando vamos utilizar um meio digital, temos que ter essas bases muito bem alicerçadas, caso contrário, torna-se uma ferramenta que olhando para uma das críticas que é feita muitas vezes à escola, que é a reprodução do conhecimento, não é verdade? Em que nós tínhamos a tendência para a decorar antigamente os uhum, factos, etc., e ficávamos muitas das vezes por aí sem ir para uma profundidade maior. Ora, se nós utilizamos, e pegando no grande elefante que existe na sala, que é a inteligência artificial, uhum, uh, se nós só colocarmos as perguntas à inteligência artificial sem ter um mínimo de criticidade, vamos continuar a reproduzir exatamente como fazíamos quando tentávamos decorar. A única diferença é que, se calhar, ao decorarmos, estamos aqui a trabalhar estruturas mentais que nos permitem exatamente alicerçar o nosso cérebro para outras estruturas mais uhum, complexas, e aqui estamos a eliminar completamente essa base, porque só vamos ali à inteligência artificial e ela dá-nos as respostas todas automaticamente. Ora, uhum, para mim isto é um ponto essencial, que é aquilo que está na base do nós, de seres humanos, uhum, e que de facto é preciso trabalhar. O ponto seguinte, que é de facto um aprofundamento para saber trabalhar o digital e para conseguir uh,
descobrir aquilo que está a acontecer. Aí vamos para competências como a questão, por exemplo, da cibersegurança, Uhum. que ainda para mais, lá está, ao trabalhar no digital, aquilo que é chamada a ciberhigiene é um ponto crítico, porque senão poderemos dar aqui aso a muitos disparates provenientes do ambiente digital, mas depois também o digital traz-nos aqui uma abertura de portas muito grande, como é a questão, por exemplo, de uma colaboração no ambiente digital, que acaba por poder ser uma colaboração muito mais em rede, muito mais aberta. Uhum. E aí eu reporto, por exemplo, o software que nós utilizamos na NAU, que é o software, é um OpenEDX, que é um Learning Management System. Nós fazemos parte de uma comunidade open source, em que temos pessoas pelo mundo inteiro. E nós trabalhamos diretamente com colombianos, com pessoas da Arábia Saudita, americanos. Trabalhamos com uma comunidade de facto vasta e que, por acaso, congrega-se uma vez por ano. E é bom também eu sentir o presencial, apesar de trabalharmos muito no digital, depois há também este espaço do presencial para nós confluirmos e trabalharmos algo que lá está, Uhum. num ambiente digital que é bastante vasto. Pronto, eu trouxe este exemplo também Sim, sim. para puxar aqui também os lados positivos do digital, porque não podemos, Uhum. óbvio, ter um olhar crítico, mas simultaneamente ver as suas potencialidades. Temos sempre que nos lembrar do álbum dos Pink Floyd, não é? O Dark Side of the Moon, e perceber que isto tem aqui um lado também um bocadinho mais Exatamente. negro e mais pesado, não é? Exatamente. Mas vocês estavam a tocar num ponto fundamental e que eu acho que ainda está muito em cima da mesa e que muitas das vezes, quer em termos de ensino, é difícil, e na lógica da formação profissional ainda acaba por ser muito mais complicado, que é no fundo de nós tentarmos ir atrás das competências e das áreas técnicas que agora estão a ser desenvolvidas, não é? No fundo, a ideia do elefante na sala, de falarmos de agora então todos temos que saber trabalhar com a inteligência artificial, mas o foco e o ónus aqui, se bem percebi naquilo que também vocês estavam a dizer, é de nós temos é que trabalhar um bocadinho a montante disto, não é? Antes das pessoas trabalharem a ferramenta em si, primeiro têm que ter uma cultura de saber utilizar a ferramenta, como tirar o melhor partido. Porquê? Porque se agora é o Copilot, se é o Perplexity, se é o Gork, se é outro qualquer, quando eles estiverem confortáveis em trabalhar com aquela ferramenta, já não vai ser nenhum desses, não é? Já vai ser um outro Exatamente. qualquer, não é? E isto faz sentido para vocês? Eu acho que faz todo o sentido, até porque, por mais que sejam os esforços, a formação vai ter sempre alguma dificuldade em acompanhar a velocidade com que o mercado se está a transformar, muito alavancado para todas as inovações tecnológicas que existem. Por exemplo, eu pessoalmente dou formação e o que eu sinto, ao contrário do passado, que muitas vezes preparava uma ação de formação e que serviria para muitas edições durante muitos meses, Uhum. eu agora, se calhar, estou a preparar um curso, por exemplo, de ChatGPT. Passado 2 semanas tem uma nova turma e eu estou a atualizar completamente porque sai um novo modelo, tem umas funcionalidades novas, alguém descobriu uma forma de utilizar um bocadinho melhor a ferramenta. Portanto, essa divergência em termos de velocidade entre as duas realidades, não é? Mercado de Uhum. trabalho e mercado da formação, é sempre uma questão. E eu acho que isto obriga-nos a mudar um bocadinho o foco a esse nível, que é deixar de pensar muitas vezes na formação como um ato isolado e pontual, mas numa perspectiva muito mais contínua. E, acima de tudo, também pensarmos que, mais do que ensinar só a ferramenta, como dizíamos há bocadinho, mostrar às pessoas de que forma é que elas podem aprender continuamente, para não corrermos o risco de, quando a formação terminar, algumas daquelas coisas já estarem desatualizadas e as pessoas não conseguirem, de forma autónoma, continuarem a progredir nesse sentido. Portanto, eu vejo isto. Podemos dar formação técnica, Uhum. tecnológica, Uhum. ferramenta, etc. Mas depois a questão da adaptabilidade das pessoas no fundo, hoje em dia, um bocadinho o core para que as pessoas consigam efetivamente ter essa transferência da formação para produtividade, qualidade efetiva no dia a dia.
Sim, Uhum. eu vou-me apropriar sempre das âncoras que aqui o Gabriel nos vai, Já vai dar. trocamos. Assim trocamos, assim trocamos. Porque de facto houve aqui um outro ponto muito bem focado, que é a questão da autonomia da aprendizagem, não é? Uhum, E que uhum, são, lá está, isso também é uma competência que vai sendo trabalhada. A autonomia não surge logo no início, nas primeiras etapas de um percurso de formação ou de um percurso de educação uhum, que as crianças e os jovens têm. Eles vai de facto vai sendo cada vez que o scaffolding, que é que é um termo em inglês uhum. que Sim, sim. para o português é muitas das vezes difícil trazer, mas que de facto esse construir para uma autonomia, para uma aprendizagem contínua Uhum, é essencial, exatamente para este enverdar no mundo do digital em termos da aprendizagem. E lá está, naquilo que é considerada a aprendizagem mais formal, que muitas das vezes acaba por também ir pela formação profissional, ainda num período muito inicial, aí a introdução do digital pode ser importante exatamente nesse âmbito. Uma das coisas que eu recordo, e lá está, porque o profissional tem aquela vertente mais prática, a questão dos simuladores são ferramentas essenciais para que num ambiente digital, lá está, uma pessoa teste e reteste e quebre e aproveite o máximo de espaço exatamente para conseguir rebentar até com a máquina, salvo uhum, seja. Porquê? Porque depois vai passar para o ambiente de laboratório e no ambiente de laboratório já tem conhecimento suficiente para não estragar tanto material e por aí em diante que é muito importante. Mas isto, focar outra vez na questão da autonomia e da aprendizagem ao longo da vida. uhum, Ah, Aquilo que nós olhamos para o ambiente online e que, por exemplo, na questão dos Massive Open Online Courses, uhum, veio-se muito aquela ideia do Educate the World e agora nós vamos salvar a humanidade, uhum, porque toda a gente vai começar a aprender no ambiente online. Isso é mentira. Quem normalmente vai para o ambiente online são pessoas já com formação superior, que têm outro tipo de competências e que uhum, têm muito mais facilidade em trabalhar isto do digital e simultaneamente da própria aprendizagem contínua, porque uhum, se calhar sentem mais essa necessidade por estarem com uma maior consciência sobre esse tópico. Quem tem competências mais básicas, muitas das vezes tem este espaço muito mais distante. E uhum, aqui este gap que existe, e que com a IA, mais uma vez, estamos provavelmente a criar um novo gap muito mais intenso. Temos que continuar a trabalhar no ambiente escolar e no ambiente de formação profissional estas tais competências que são essenciais para que essas pessoas que têm um gap maior, e peço desculpa uhum. estar a utilizar aqui termos em É o quê? inglês, mas conseguir trazê-las para mais próximo de nós. Porque, volto a dizer, a própria Now, uh, nós olhámos, já sabíamos qual é que era o comportamento e nós verificámos esse comportamento. Uhum. Mais de 2/3 eram pessoas de ensino com licenciatura ou mestrado e Já superiores. predispostas à Sim, partida, não é, claro. para isso? Por isso, Uhum, por isso, de facto, há aqui, mesmo nesta parte das competências digitais, há aquele gap que se falava daquilo que se pretende atingir em 2030, uhum, est- vai ser muito difícil. Temos de ter aqui outras estratégias, muitas das vezes até que tem que ser no presencial, no local, com auxílio da tecnologia, para conseguir trabalhar essas competências e aos poucos estas pessoas conseguirem uhum, alavancar a sua aprendizagem contínua. uhum. Posso só acrescentar uma Sempre, layer aqui que sempre. eu acho que é capaz de complementar, ou então é só uma provocação. Mas esta questão da autonomia, de conseguir aprender, eu acho que tem por base uma competência que eu gosto muito da expressão, que é o aprender a aprender, não é? Uhum. As Uhum, coisas estão a evoluir de uma Sim. forma tão rápida que se calhar essa é a competência de base que é exigida, é as próprias pessoas descobrirem de alguma forma e aprenderem como é que se aprende, porque caso contrário a autonomia na aprendizagem acaba por falhar de alguma forma por falta de estrutura, por falta de uhum, acompanhamento, etc. E eu acho que isso pode explicar um bocadinho o gap Uhum. em termos de escolaridade versus quem é que acede a esse conteúdo, porque tem muito a ver com isso. uhum, A academia, o ensino, é aquilo que constrói muito essa capacidade das pessoas pesquisarem, aprenderem, estudarem, chegar às suas conclusões, testarem, aprenderem com o erro. Todas essas uhum, coisas estão associadas a esse processo. Portanto, eu acho que
embora estejamos aqui a falar um bocadinho mais da tecnologia, inteligência artificial, etc., nós não podemos excluir essas competentes que são puramente humanas e Sem que dúvida. são fundamentais a esse nível. Aproveito eu agora a âncora para até Ok? provocar o segundo bloco, digamos assim, que é, no fundo, nós estamos a falar sobre estas diferentes áreas e as diferentes competências, mas agora eh, começamos a tocar é cada vez mais fácil, é cada vez mais comum cada um de nós entrar em sistemas de autoaprendizagem, Uhum. não é? E sejam esses sistemas de autoaprendizagem estruturados em termos de formação, uma formação formal ou até uma formação não formal, ou um simples prompt na IA que eu digo, eu já não preciso de tirar um curso a lado nenhum porque eu escrevo e ele dá-me esta resposta. Ou eu vou e sigo um youtuber qualquer que me dá informação sobre tudo e mais um par de botas. Não é? Até que ponto é que eu costumo utilizar uma expressão em tom de brincadeira, não é? Que antigamente os meus pais ensinaram-me que havia o AC e o BC, que era antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Agora é antes de Covid e depois de Covid, em termos tecnológicos, nós se antes a tecnologia já nos permitia fazer este tipo de coisas, isto é, não, o salto não foi tão significativo e é provocação, eu sinto é que foi muito mais significativo o salto do conforto do utilizador de perder o medo e dizer, ok, eu até posso utilizar isto, porque fui forçado a utilizar e vi que funcionou, agora até posso. Mas se calhar estamos aqui no reverso da medalha, que é de agora tudo é autoaprendizagem, eu basta-me procurar um tutorial qualquer no YouTube, ou basta-me procurar um prompt qualquer numa qualquer inteligência artificial generativa e já sou o maior especialista sobre qualquer uma destas Sim, áreas. sim. Como é que os sistemas de ensino e a formação conseguem então tentar estruturar sem perder os formandos? Uhum. E Agora agora fazemos começo ao eu. contrário. Muito bem. Pegando aqui no Covid, e eu acho também é importante dar aqui alguns dados Uhum, sobre aquilo que foi aquilo que é chamado o ensino remoto de emergência, não é? uhum, Que foi aquilo que vigorou principalmente durante esse período. É óbvio que o online cresceu bastante e, por exemplo, nas plataformas, nas grandes, no Coursera, no edx.org, no Future Learn, etc., nas grandes plataformas dos Massive Open Online Courses, dos MOOC, houve um crescimento abissal. uhum. Mas depois houve um movimento muito interessante, é que logo a seguir tivemos um decréscimo também enorme. Ah, ou seja, nem todas as pessoas de facto gostaram muito disto de estar Uhum, a aprender no online. uhum. E eu contra mim falo que eu atualmente, apesar de aprender muitas coisas no online, principalmente numa lógica de aprendizagem em rede dos contactos que eu tenho, das pessoas que conheço, que publica muita ciência, e Uhum. aqui a questão da publicação da ciência para mim é muito relevante, mas eu gosto neste momento bastante de uma aprendizagem presencial de discussão de ideia e de debate. E às vezes o estar sozinho com o tal tutor de inteligência artificial que nos dá algumas respostas que muitas vezes não temos forma de validar São de facto corretas ou não? se está a alucinar ou não. Certo? Ah, de facto, temos aqui um problema bastante grande no ambiente online, nesta aprendizagem mais solitária, que também foge um pouco àquilo que é a nossa natureza humana, não é? De Uhum. um, de um estar em comunidade, agora pensar no antes de Cristo e depois de Cristo, exatamente, a própria Igreja defende muito a questão da comunidade, não é? Certo? E isso faz parte da nossa natureza intrínseca humana. Mas isto para dizer o quê? Que o Covid, de facto, também trouxe isto da tal aprendizagem remota de emergência, que foi uma mera replicação daquilo que era o presencial. A aprendizagem online não Não. é bem isso, não é? E volto a dizer, remete para aqui competências de autorregulação da aprendizagem, etc., que leva a que nem todas as pessoas estejam com essa tal capacidade de se estruturar no processo de aprendizagem e de muitas das vezes ir contrariar com fontes. Eu recordo-me da primeira vez que tive num contexto de aprendizagem online, ahm, em que
eu vinha com um conhecimento dado exatamente pelos manuais que na altura os formadores me deram, mas foi na discussão entre os colegas e lá está, na aprendizagem colaborativa, que houve ali muito confronto e inclusive, e aqui chamo muita atenção para o elemento mediador, Uhum. neste caso do docente, que, dando aqui um exemplo muito prático, foi ah, qual é que era a diferença entre o- a implementação e operacionalização. Porque nós estávamos a utilizar naquela discussão a implementação e a operacionalização como dois conceitos similares. Ok. E a partir do momento em que o formador, ou formadora neste caso, pergunta-nos: mas vocês acham que implementação e operacionalização é a mesma coisa? Sem dar resposta, isto obrigou-nos a ir estudar novamente e perceber que, de facto, eram dois conceitos diferentes, em que um que tinha um efeito mais bottom-up e o outro up-bottom, não é? Uhum. E, Top e, down. é, e é isto, exatamente. Top down. Top-down, exatamente. E isto é de facto importante, e lá está a natureza humana estar aqui presente, que muitas das vezes o chatbot que está ali para nos dar alguma orientação provavelmente não tem esta profundidade de conhecimento que nós acabamos por ter. Não significa que no futuro, de facto, ele não chegue a esses níveis Uhum. e que, entretanto, tenha sido desenvolvido, de facto, muitas ferramentas. Nós, por exemplo, lá está no software OpenADX já estamos a ter alguns agentes de apoio, mas que se baseiam no contexto que está ali do conhecimento circunscrito Uhum. àquele curso. Mas provavelmente As nem fontes ele são próprio, reguladas. exatamente, mas se calhar nem o próprio chatbot saberia fazer esta ligação da a Uhum. diferença entre implementação e operacionalização. E pronto, e de facto temos muito para evoluir. Acho que de facto é um caminho que não nos devemos desviar dele. Ele vai crescer, vai se tornar cada vez mais robusto Uhum. e neste tal, esta forma de guiar, não é? Do IAD ser um guia lateral, vai ser importante, mas assim como são todos os outros ecossistemas de aprendizagem. E eu acho que é um pouco a mensagem que eu quero trazer para aqui. Todos os contextos de aprendizagem são bons, desde Uhum. que depois lá está no nosso dia a dia seja possível aplicar no contexto onde, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia mais convencional, familiar, etc. Ah, mas lá está, não devemos pensar, ok, isto é a solução para todos os problemas, porque não. Todos eles são, é um ecossistema bastante complexo Uhum. e que responde a necessidades diferentes, com características diferentes das pessoas, e isto remete depois para a questão da flexibilidade da aprendizagem, que eu deixo aqui para mais discussão à frente. Certo. Eu acho que na nossa realidade no Grupo Rumos tivemos aqui uma vantagem nessa questão da emergência, porque acho que todos sentimos de um dia para o outro, ok, isto vai ter que ser tudo online, porque já tínhamos. Uhum. Quando tivemos que ir todos para casa, vou dizer assim, nós já tínhamos uma experiência, sensivelmente 4, 5 anos, de entregar alguma formação síncrona à distância, porque para Uhum. nós partimos de uma estratégia de presença geográfica em vários locais do país e mesmo assim sentíamos que não estávamos a democratizar a nossa formação da forma como devia ser feito, porque há localidades mais pequenas que em termos de negócio não nos justificava ter uma presença, mas que achávamos que as pessoas podiam querer e precisar Uhum. da formação na mesma. Portanto, até uns anos antes de Covid já tínhamos alguns sistemas, o que mudou foi a proporção e a dimensão, não é? Nós tínhamos, eu lembro-me de ter uma turma, vamos supor, de 15 pessoas, Uhum. e se calhar havia uma pessoa à distância com 14 pessoas presenciais. De repente passámos a ter 15 pessoas à distância. E obviamente isto muda de dinâmica, mas já tínhamos algumas ferramentas colaborativas online que estávamos a utilizar, os formadores já tinham alguma experiência de formação à distância, obviamente diferente quando percebemos que a nossa audiência está toda à distância e não temos que dividir a atenção e por aí fora. Hoje, olhando um bocadinho para trás, e concordo plenamente que houve grandes mudanças, porque na altura foi por uma questão de necessidade, durante o Covid. Uhum. Depois houve uma vontade do regresso ao presencial, porque eu defendo muito a vantagem ainda da formação presencial, particularmente em algumas competências e áreas que são muito difíceis. Por exemplo, eu lembro-me de estar a assistir à distância a um curso de apresentações de alto impacto, Uhum.
à distância, não há linguagem corporal, não há nada disto. Portanto, obviamente que podemos explorar conceitos, mas numa perspectiva prática era muito mais difícil ver questões de demonstração e aplicabilidade e por aí fora. Depois, quando nós falamos do online, acho que por vezes confundimos um bocadinho também o online síncrono, não é? Sim, Do assíncrono, exatamente. que tem também as suas vantagens. Aí voltamos à questão da flexibilidade, que o assíncrono eu sou fã, eu gosto muito de aprender no meu ritmo, quando me apetece, se me apetecer estar a aprender qualquer coisa às 3 da manhã, posso fazê-lo porque estou a fazer o meu ritmo, mas depois não tenho o acompanhamento que às vezes que acho que é necessário, o feedback imediato em tempo real pode ser um bocadinho difícil, e depois a questão do peer-and-peer learning, de aprender em comunidade, que é sempre essencial. Acho que todos nós passamos por isso, principalmente no ensino superior. O que nós aprendemos em trabalhos de grupo, em projetos com colegas, em discussões com colegas, etc., que o assíncrono, obviamente, perde um bocadinho. Podemos implementar soluções de fóruns, comunidades, etc., mas não é exatamente a mesma coisa quando estamos a discutir em tempo real. Portanto, eu diria que todas as vertentes têm as suas vantagens, e a boa notícia é que nós estamos a caminhar no sentido de encontrar um equilíbrio e a complementaridade entre todas as abordagens, não é? O blended learning não é nada novo nem recente. Eu comecei a trabalhar em formação na Galileu em 2001, e entrei num projeto de construção de soluções de e-learning na altura, para um projeto da PT, portanto quase não se falava tanto em e-learning. E na altura a discussão era centrada exclusivamente se vai funcionar ou não. Hoje em dia eu acho que já não se coloca em causa se vai funcionar ou não, é onde é que eu consigo tirar proveito a sério, de forma complementar com as outras abordagens que eu posso ter. Portanto, eu posso ter formação assíncrona para coisas que funcionam bem no assíncrono, complementar com síncrono, seja online ou presencial em sala, para um acompanhamento mais dirético, para a parte da colaboração, etc. E depois posso ter tutores de IA que dão aquela flexibilidade e autonomia às pessoas que gostam e exploram no seu tempo, aprofundar mais os temas, etc. E depois exercícios, dinâmicas, etc. Portanto, tudo isto, o que nos traz em termos de valor é ganhar uma maior diversidade de opções Uhum. que se complementam muitas vezes entre si. Acho que ainda não existe a fórmula mágica, até porque acho que muda de competência, de realidade, até de pessoa para pessoa. Uhum. Nem toda a gente, acho que tem um perfil para aprender totalmente de forma síncrona, porque exige uma organização, exige até uma capacidade de automotivação que é muito diferente de ter alguém a puxar por nós. Eu comparo muito isto com o ginásio, portanto, eu não sou alguém que pratica regularmente, mas se eu não tiver uma sessão marcada com o PT, eu não vou. E se for, se calhar entre séries, eu estou no telemóvel. Portanto, em vez de descansar 1 minuto, estou a descansar 10, não é? E depois estou 15 segundos a carregar qualquer coisa e sigo. Ter alguém que vai marcando o ritmo, vai me motivando ao longo do processo, acho que é muito diferente, e a aprendizagem também carece, portanto, desses processos. Portanto, eu acho que estamos a caminhar para um equilíbrio de Uhum. encontrar as vantagens de cada um, e já não é tanto fazemos só isto ou aquilo, porque no passado havia entidades de formação no mercado especializadas em cada uma destas abordagens. Eu só faço e-learning, eu só faço formação em sala, as críticas eram cruzadas, né? Quem só faz em sala só vê as desvantagens de um lado, e acho que hoje em dia estamos todos a olhar para tudo e tentar ir buscar o que é vantajoso de cada uma das vertentes e construir um bocadinho algo que tenha maior impacto para quem está a aprender. Concordando em absoluto com o que disseram, vão tentar provocar, no sentido de hum, funciona muito bem a lógica de tentarmos aqui interligar o que é à distância com o que possa ser presencial, e acho que acaba por ser mais ou menos consensual, que percebemos as mais-valias que isso possa ter, mas cada vez mais vivemos numa altura, corrijam-me se estiver errado, em que os cursos longos são mais difíceis de conseguirmos convencer pessoas a poder frequentá-los. Sim. Nós queremos o imediato. Em Uhum. tudo na vida, não é? Queremos aquele shot de dopamina com um simples reel Sim. a fazer, a puxar aquilo em 10 segundos, e queremos o conhecimento exatamente da mesma forma. Isto é, por isso é que também existem cada vez mais não quero chamar moda, mas a tendência das Sim. micro-credenciais, não Sim. é? Cada vez mais, olha, então eu sei isto e consegui ir buscar este conhecimento, e por causa disto consigo ter este pequenino certificado.
isso é um desafio enorme para entidades que queiram ser relevantes na formação, porque, Sim. ok, se nós conseguimos de alguma forma também construir muito mais rapidamente o tipo de conteúdo que agora podemos fazer, porque Uhum. também utilizamos essas ferramentas para este mesmo proveito, ao mesmo tempo, como dizia o Gabriel ainda há bocadinho, ele fica logo desatualizado, mas as pessoas ou querem aquela informação naquele instante ou depois desapareceu. De que forma é que os modelos de aprendizagem podem ter aqui alguma coisa a trazer valor para Sim. isto? Enquanto o Gabriel estava a falar, eu exatamente assinalei aqui microcredenciais. Estamos Por alinhados, isso estamos estamos alinhados. aqui com o pensamento mesmo alinhado. Uhum, De facto, houve uma mudança muito grande. uhum, Nós, e lá está, as empresas, quando querem maior competitividade, precisam ter um conhecimento rápido, precisam ter processos uhum, ágeis, precisam que as pessoas atuem do mais rapidamente possível, porque a concorrência é muito grande e para estar sempre na crista da onda, de facto, tem que se estar sempre a par daquilo que é o conhecimento. Antigamente, lá está, fazia-se um curso 5 anos, uma licenciatura 5 anos, não é? E só depois é que se ia para mestrado. O próprio modelo de Bolonha mudou significativamente com uhum, isso, porque percebeu-se que isto tem que ser períodos mais curtos para conseguir dar resposta. Mas mesmo assim, e apesar de haver muita resistência, ou houve muita resistência na academia uhum, na altura, ainda hoje em dia, quando se fala em microcredenciais, apesar de serem utilizadas por grande parte da academia, e também porque há um impulsionar também de financiamentos por parte da União Europeia nesse sentido, uhum, que muitas das vezes até. Bem, agora estou aqui em sentido crítico, é a replicação uhum, daquilo que já existia como muitas das unidades curriculares avulsas, uhum. mas agora em vez de chamarmos unidades curriculares avulsas, vamos chamar isto Mudaram de o rótulo. microcredenciais, porque é o que é a buzzword, não é? Mas na realidade aquilo que está por trás da microcredencial é algo que tenha uma postura de aplicabilidade imediata no contexto de trabalho. Uhum, E é isso que tem sido advogado, mas nem sempre, provavelmente, é aquilo que é posto em prática por parte diria, do contexto universitário, falo mais do contexto português. Há um movimento interessante de algumas universidades e politécnicos. Os politécnicos têm uma maior ligação, de facto, ao tecido empresarial, mas focando aqui, por exemplo, no CITEV, que nós temos que criar estes polos de excelência de conhecimento em áreas específicas, não é? Que sejam capazes de, através de cursos relativamente curtos, deem as bases necessárias para que uma pessoa, no seu contexto de trabalho, muitas das vezes, um tecido empresarial que nós sabemos português, que é principalmente pequenas E micro, médias empresas. exatamente, mesmo Uhum, microempresas sim. em muitas situações, que não têm espaço nem tempo para estar a tirar um recurso humano para um processo de aprendizagem longa, porque Uhum, está a perder ali força de trabalho, não é? Estas microcredenciais, de certo modo, poderão dar resposta a essa necessidade. O problema, muitas das vezes, é sequer estas empresas terem noção que isto existe. E uhum, onde é que vão buscar esse conhecimento? Onde é que podem orientar os seus trabalhadores para ir para esse espaço que muitas das vezes no online é o mais fácil? uhum. Porquê? Porque o online tem muita oferta, mas também aí podemos sentir completamente perdidos a encontrar as coisas. Por outro lado, vamos para o presencial. Ok, eu vou tirar o meu trabalhador do contexto de trabalho, vou pô-lo num contexto presencial a informação. Não sei se aquela formação lhe vai trazer algo, vai gastar ali dinheiro e depois não sabe qual é que é o O ROI, retorno daquilo. o ROI que vem daí. Ora, o contexto online, principalmente isto, acaba por defender muito no contexto de educação e formação aberta, em que os cursos estão disponíveis com o conhecimento aberto, permite ao utilizador de testar, ver se é aquilo que lhe interessa e aprofundar. É óbvio que tem que haver aqui depois também uma economia por trás. Por Uhum, exemplo, aquilo que é defendido no SMUC é o pagamento do certificado, ou seja,
Tu acedes ao conhecimento, estruturas, fazes a tua avaliação, aprendes as tuas coisas, mas agora queres ter um certificado, queres ter uma microcredencial, ok, então pagas para o Certo. devido efeito. Mas isto para fazer esta ligação de a necessidade de haver polos de excelência, que muitas das vezes têm uma componente de formação presencial, mas deve também simultaneamente ter esta componente do online. E lá está, eu defendo no contexto aberto, exatamente para levar a que as pessoas percebam se de facto é aquilo que precisam, e muitas das vezes isso pode servir até como gancho depois para aquele contexto Uhum. de aprendizagem presencial. Ah, e simultaneamente aqui o online pode servir exatamente como esta base essencial, e eu estou-me a repetir, para a questão do presencial. Mas voltando aqui às microcredenciais, que é, e é um pensamento que eu acabei por não concluir, que é a questão da co-construção do conhecimento entre o ambiente académico e aquilo que é o tecido empresarial. E já há muita experiência nesse campo de as entidades formadoras, as entidades de educação, não ficarem só com o conhecimento nos seus académicos, mas sim Uhum. ir ao presencial para co-construir exatamente conteúdos e cursos que vão ao encontro disso. Mas cada vez mais, lá está, e porque a academia está muito formatada para, para cursos mais longos, tentar fazer aqui chunks de aprendizagem mais curtos e que na sua construção, ok, esta microcredencial mais aquela microcredencial, etc., vão ao encontro da tal flexibilidade que eu falava anteriormente, em que a pessoa consegue, ok, mas esta competência eu já tenho, não preciso disto. Uhum. Por isso eu vou precisar destes blocos de aprendizagem para consolidar um pouco mais aquilo que depois é o meu conhecimento prático. E pronto, acho que já falei aqui em demasia. Não, não. Assim, poupa-me um bocadinho na resposta. Eu vou só tentar trazer isto um bocadinho para a minha realidade de formação profissional e contínua, não Sim. é? A questão das microcredenciais, eu acho que qualquer pessoa que esteja no mercado do ensino ou formação, se for a um LLM, questionar sobre as principais trends que vão surgir, Uhum. ou que estão neste momento no setor, as microcredenciais é capaz de ser uma das primeiras que surge, e é verdade. Aqui a questão das microcredenciais, como eu vejo, eu acho que fazem todo o sentido para a realidade que nós temos hoje em dia de desenvolvimento de competências, onde se procura muito a questão da velocidade, da agilidade e por aí fora, mas eu vejo as microcredenciais como um valor acrescentado num processo um bocadinho mais estruturado e cumulativo. Ok? Porque é muito interessante o desenvolvimento de uma competência muito focada, mas depois esquecemos do big picture e da complementaridade de muitas competências que estão ligadas entre si. E eu volto novamente à questão de, ok, eu estou a desenvolver um conhecimento técnico específico, mas depois tenho à volta um conjunto de competências adicionais que podem ser na mesma hard skills ou soft skills que podem ajudar muito nesse processo. E depois no mercado da formação há uma coisa muito engraçada que é o declinar do interesse por microcredenciais para o microlearning, em que nós começamos a ter responsáveis de gestão de formação que no passado queriam era o curso mais completo possível para quererem o curso mais rápido possível. E depois começam-nos a perguntar se este curso que antigamente tinha 70 horas é possível ser dado em 7 módulos de 15 minutos. Que é, passamos para o microlearning. O, o que acontece aqui, se calhar até dá, mas não pode ser nunca em detrimento da capacidade efetiva de desenvolvimento da pessoa, obviamente. Sim. Eu acho que essa necessidade de diminuir a carga horária, vou-lhe chamar assim, o reflexo prático da coisa, tem vantagens, porque se calhar no passado o modelo em si podia ter efetivamente alguma gordurinha em termos de carga horária que pode ser cortada e acelerar um bocadinho o processo. Mas nunca pode ser em prejuízo da qualidade da formação. Há competências que não se desenvolvem em 7 módulos de 15 minutos. Uhum. Nós não vamos ensinar pensamento estratégico em 7 videozinhos de 15 minutos. Não vai acontecer. Pode levantar algum interesse sobre o tema, Uhum. pode ajudar a saber mais, mas eu acho que não contribuirá para fazer melhor. Uhum. Que são duas diferenças que para mim são fundamentais. E depois nós podemos ainda declinar para um nível ainda mais curto, que é todo o mercado de content creation e depois Uhum. reels das redes sociais, etc. Uhum.
que é muito diferente. Obviamente, eu aprendo muito no YouTube, vejo muitos tutoriais, etc., mas vejo mais uma vez como um complemento de um processo mais abrangente, mais estruturado, e melhor definido, porque eu acho que os conteúdos que nós vemos online hoje em dia permitem acesso à informação, que é uma vantagem gigantesca, mas acima de tudo informa. Portanto, eu vejo sempre num processo formativo ou de aprendizagem a necessidade não só de informar, mas de transformar. E eu acho que é aí que entra um bocadinho a diferença. Eu vejo um tutorial do Excel, se cá fica a conhecer uma fórmula nova. Eu faço uma formação de Excel mais estruturada, eu não aprendo uma fórmula, aprendo a resolver problemas com o Excel, Uhum. com uma diversidade de fórmulas, de abordagens que são completamente diferentes. E eu acho que ainda estamos a aprender a navegar um bocadinho nessa dualidade. Não os profissionais que atuam neste setor, porque acho, espero eu que isto seja muito claro, para todos, mas sim do público em geral. Sim. Que ainda às vezes acham, "Pá, mas aquilo é muito mais rápido." Rápido quer dizer mais barato. Menos tempo fora do posto de trabalho e por aí fora, mas Sim. esquecem-se que pode não gerar o impacto, o ROI que se pretende a esse nível. E é preciso encontrar aqui um equilíbrio. E isso, mais uma vez, é a âncora perfeita para puxarmos isto para a dimensão empresarial e para a Uhum. dimensão industrial, que é, ok, se calhar acaba por ser assumido que agora os 7 módulos de 15 minutos não chegam para aquela competência em específico, mas no fundo temos é que se calhar conseguir convencer que esses 7 módulos de 15 minutos têm que passar a ser uma constante. Uhum. Aquilo que Uhum, antes, se calhar, existia como há um período muito específico em que nós temos a nossa formação e depois vamos para o mercado de trabalho, ou há um período muito específico, mesmo dentro do mercado de trabalho, em que agora, ok, porque existe uma baixa produtiva ou alguma coisa que o valha, eu posso deslocar as pessoas especificamente só para formação. Agora, se calhar, chegamos à conclusão que isto já não funciona e eu Uhum. preciso é de estar continuamente a ter estes pequenos inputs, estes pequenas introduções de set. Vou pegar no exemplo, não é, dos, Uhum. dos 7 módulos de 15 minutos. Conseguir convencer isto qualquer empresário é sempre muito mais difícil. Eu sinto que se pode tornar mais fácil, mas é provocação também, se nós introduzirmos alguma tecnologia em tudo isto. Porquê? Porque a tecnologia pode ajudar a acelerar isto mesmo, pode ajudar a desmaterializar o sítio onde as pessoas têm que estar, já não têm que se deslocar para um Uhum. espaço determinado para ter Sim. formação, pode ser no próprio local de trabalho, Sim. já não precisam de um conjunto de livros, podem usar o próprio telefone para isso, Uhum. já não precisam de um pensamento tão abstrato a perceber como é que aquilo pode ser numa determinada máquina, porque podem em realidade virtual aumentada perceber como é que aquilo se pode transformar verdadeiramente. É mesmo assim? E é para os dois. Só chuva. é. Eu acho que voltamos um bocadinho à questão que é sempre uma vantagem, que é a democratização ao acesso à formação, e não há dúvidas nenhumas. Poder fazer isto no telemóvel vai chegar e vai ser mais prático para muitas pessoas, do que exigir determinados equipamentos, máquinas, etc. E isso é importante porque chegamos a mais pessoas. Acho que até resolve algumas questões de desigualdade em termos de acesso que não podemos ignorar. Mas depois voltamos sempre à questão que é, ok, mas qual é o objetivo? Qual é a intenção dessa formação? Qual é o plano? Dá para fazer só assim ou é só um passo complementar? Porque, voltando ao exemplo dos 7 módulos de 15 minutos, pois nós muitas vezes entramos em situações quase caricatas. Nós dizemos, ok, então 7 módulos de 15 minutos, libertamos um módulo por semana. Entre cada módulo, nós vamos exigir que as pessoas tenham que refletir, pôr em prática, trazer. Portanto, na verdade, não são 15 minutos, é um bocadinho mais do que isso. Mas depois alguém nos diz, algum gestor de formação pode dizer, então, e não podemos libertar os 7 módulos no mesmo dia. Portanto, quem quiser fazer logo faz tudo, acaba por destruir às vezes um bocadinho a metodologia que está desenhada por trás, e é algo que eu acho que temos de ter sempre muito cuidado, a esse nível, e eu acho que estamos naquela fase, eu vejo isto muito como um pêndulo. Portanto, tivemos de um lado muito, depois quisemos passar para o outro, e agora estamos naquela fase do meio em que estamos a encontrar o equilíbrio, a perceber as vantagens de cada metodologia, e voltamos à questão de juntar tudo, e encontrar o valor acrescentado de cada pecinha e atribuir-lhes o seu espaço durante o processo de aprendizagem
intencional, estruturado, acompanhado nas diferentes vertentes. E eu não quero de todo desvalorizar o microlearning, não é nada disso. Eu acho é que Uhum. cada um tem o seu espaço. Sim. E é entendermos qual é o seu lugar e como é que eles em conjunto contribuem para um desenvolvimento que realmente gere impacto. Sim. Só complementar aqui com dois pontos. Primeiro diz respeito, de facto, a esta parte da microaprendizagem, não é? Ou do microlearning. Uh, Nós vemos, por exemplo, isso na própria NAU. Uh, o tempo médio dos utilizadores nos processos de aprendizagem é de cerca de 30 minutos por sessão. Porque é de facto aproveitar muitas das vezes o tempo do trabalho e Uhum, a maioria das pessoas está das 9 às 17 horas com o intervalo ali do almoço com um Uhum. decréscimo de utilizadores. É exatamente durante o período de trabalho que estão em processo de aprendizagem. E isto devemos ter de facto em consideração que os tais chunks de aprendizagem têm que ser acomodados para este contexto. Agora, o passo é o seguinte que o Gabriel próprio já referiu um pouco mais atrás, que é a capacidade de, também de certo modo, de autorreflexão da própria pessoa para perceber como é que aquele conhecimento pode ser aplicado no contexto de trabalho onde está. E aí, muitas das vezes, as próprias chefias que talvez não tenham, do meu ponto de vista, têm que tomar também muito conhecimento sobre que tipo de competências é que eu preciso que os meus trabalhadores tenham, uh, e, e também estar na vanguarda para saber que tipo de competências é que eles vão precisar, uhum, que é exatamente para antecipar todo este processo de dotar o seu trabalhador das competências necessárias para que, ou que ele desenvolva as suas competências, para ser mais correto, de modo a que tenha o meu tecido empresarial mais forte e mais competitivo perante a concorrência que está aí à nossa frente. E, e aqui voltamos mais a olhar para o trabalhador não como mero operacional, mas alguém que nós queremos dar valor, queremos que ele se mantenha aqui e que eu saiba identificar que competências é que ele precisa para eu continuar com a minha empresa muito competitiva. E eu acho que este passo é muito difícil porque nem sempre as FIAs dentro das empresas estão a este nível, não têm esse grau de conhecimento. E eu termino só aqui com um exemplo muito simples. O meu filho de 6 anos, quando acaba um treino de futebol, eu não vou afirmar o que é que fizeste bem, o que é que fizeste mal. As minhas perguntas são sempre de autorreflexão. O que é que achas que correu bem no treino? O que é que mais gostaste de fazer? Onde é que te sentiste que tiveste muito bem? Ahm, o que é que o treinador te chamou a atenção, que te lembras que te chamou a atenção durante o treino para poderes melhorar? E é sempre num processo de autorreflexão. Mas porquê? Porque o meu papel não é oriental, é ele saber se orientar, eu só tenho que colocar as questões certas. E aqui as chefias têm que saber colocar as questões certas junto dos seus trabalhadores, que é para crescer em conjunto e para ter um tecido Uhum. empresarial mais forte. Pensando nesta lógica então também de microaprendizagem, acho que nos estamos a esticar um bocadinho já naquilo que era o tempo previsto, mas porque a conversa está ótima e porque ficaríamos aqui de certeza mais tempo. Uma última ronda só para alguma mensagem que queiram partilhar de há esperança em Portugal nestas áreas da aprendizagem à distância e há esperança na utilização de conteúdos enriquecidos por tecnologia também no tecido empresarial? Acham que para vocês faz sentido ou isto foi o tal boom de Covid e agora, olha, já estamos no processo de descida? Não, eu acho que estamos em crescimento. Uhum, E nós vemos isso pela própria ANAU, lá está. Quando falava há pouco que depois, logo a seguir ao Covid, uhum, as grandes plataformas de MOOC decresceram, a ANAU está em contínuo crescendo. uhum, E há iniciativas, e, por exemplo, dando o exemplo da administração pública, que é aquele mais recente, em que o próprio INA foi
induzido a que os trabalhadores trabalhassem estas competências digitais e foi quase como obrigatório. Foi um incentivo de majoração na sua avaliação frequente à formação. Hum, Houve câmaras, houve escolas a preparar um setting completo para que nas interrupções montaram as pessoas com computadores à sua frente, pessoas que tinham menos capacidade, e estiveram a ajudá-las a perceber como é que entravam dentro do sistema, como é que podiam fazer o curso. Ou seja, nós estamos a sentir um boom no país na administração pública. E se a administração pública está a seguir este caminho, normalmente as empresas estão mais à frente. Por isso eu creio, eu tenho fé que de facto estamos em crescendo nesta área. E aquele gap que se falava no início, eu acho que vai ser esbatido. Não sei se vamos chegar ao número ideal, mas sei que o país está a fazer um grande esforço nesse sentido e eu tenho quase certeza que vamos lá chegar. Eu concordo também. Eu acho que estamos no caminho. Pode ser um caminho que ainda pode exigir algum tempo, mas estamos na direção certa. Isso nota-se. Nós trabalhamos com empresas de naturezas muito distintas, quer seja de setores distintos, quer em termos de dimensão, desde multinacionais a grandes empresas nacionais, a PMEs, que se calhar têm 5 pessoas na empresa, desde o setor público ao setor privado, e em qualquer um deles o que se nota é efetivamente que vai-se ganhando a consciência do que realmente se procura, muito no caminho de pensar como é que isto tudo tem que gerar impacto, porque isto não deixa de ser, na verdade, um investimento e não um custo. Portanto, Uhum, para as empresas, um investimento implica ROI. Portanto, obviamente que vamos sempre continuar a ter decisores muito mais focados no cumprimento das horas de formação obrigatórias, isto vai existir sempre, mas eu quero acreditar, acredito mesmo, até pela própria transformação do mercado de trabalho, as empresas precisam, quer seja upskilling, quer seja reskilling dos colaboradores. uhum, Caso contrário, ou a empresa fica para trás, ou muito das suas pessoas vão ficar para trás. Portanto, essa procura de gerar impacto para nós é muito evidente. Nós nunca sentimos tanto como se calhar desde o ano passado as empresas a dizer, então, e como é que eu posso medir o retorno desta formação? Que não é fácil de medir, é uma coisa muito difícil, não é? Antigamente o retorno pode ser um assessment em que mostramos que a pessoa aprendeu. Hoje em dia o que querem é um retorno é assim, mas como é que isso se traduz em números? uhum, Como é que eu justifico isto ao meu CFO? Como é que eu consigo trazer isso? Portanto, mas eu sinto pessoalmente com clientes e com o que nós vemos no mercado, efetivamente essa evolução no sentido positivo. Podemos levar mais ou menos tempo, mas eu acho que estamos a chegar lá e eu acho que o próprio país precisa disso. Existem incentivos para isso, uhum, exige também um reconhecimento crescente para essa necessidade, o que acaba em conjunto facilitar um bocadinho este processo. E só para terminar, há uma particularidade que eu acho que é fundamental, que é o ganho da consciência da necessidade de alguma personalização nos processos formativos, que é uma coisa que é muito uhum, interessante, porque antigamente o foco era trabalhar o formando médio, ok? Ok, a generalidade das pessoas aprendem assim, e agora, como temos as ferramentas, a tecnologia, as diferentes abordagens em termos de formação, não diria que estamos numa fase possível de fazer personalização total, porque acho que isso é o wishful thinking neste sim. momento ainda, mas que já há uma possibilidade das pessoas conseguirem ter algo, se calhar, mais alinhado com a forma como preferem aprender, com a sua disponibilidade, com as suas dificuldades de aprendizagem também. E eu acho isso espetacular. Eu vejo isto com muito positivismo. Espero é não ficar desiludido. E assim chegamos ao fim desta conversa. Ao longo deste episódio, procuramos refletir um bocadinho sobre o tema que está no centro da transformação que vivemos hoje, que é o tema das competências digitais e da forma como aprendemos num contexto de mudança permanente. Penso que ficou claro que o desafio já não é um desafio apenas tecnológico, é também um desafio pedagógico, organizacional, cultural até, e exige novos modelos de formação, exige uma maior flexibilidade na aprendizagem e uma colaboração cada vez mais estreita entre as diferentes entidades que atuam neste mesmo setor.
Termino então agradecendo aos nossos convidados, agradecendo ao Gabriel Augusto, agradecendo ao Pedro Cabral, a partilha das diferentes perspectivas e experiências que fizeram connosco. Muito obrigado. E acima de tudo agradecer também a todos vocês que estão desse lado a ouvir este mesmo episódio e esperamos contar convosco para novas edições do Entre Linhas e Bytes.